É inteiramente natural. O presidente da República, com 60 milhões de votos, ele quer fazer uma ponte no Rio Xingu. Tá certo, tem que caber isso nos orçamentos públicos. Ele quer levar água para o Nordeste. Tá certo também. Agora, esse recurso tem que vir de algum lugar. Onde está esse dinheiro? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder no episódio de hoje e talvez seja a mais complicada para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ainda mais se a ideia é fazer isso sem comprometer o controle da inflação e a estabilidade do real. Hoje, o governo tem limitações para assumir novas despesas. Uma delas é o próprio teto de gastos aprovado pelo Congresso, que impede o governo de aumentar as despesas em relação ao ano anterior, descontada a inflação. Então, o meu alerta era esse. Olha, se tiver alguém querendo furar teto, é ruim para o presidente. Isso tem efeitos ruins para o presidente. Mas se não é possível furar o teto, como se criam novas despesas para obras a partir de 2021, quando o chamado orçamento de guerra, aprovado para dar conta das despesas emergenciais com a pandemia, não estiver mais em vigor? Segundo o ministro, é preciso remanejar dentro do próprio orçamento da União. Isso significa tirar de alguma área e dar para outra. Reportagem do Globo mostrou na terça-feira que a primeira versão do orçamento do ano que vem, elaborada pelo governo, mas ainda sem debate com o Congresso ou decisão do presidente, prevê redução dos gastos com saúde em 5% e educação na casa dos 13%. O sistema de avaliação educacional mais importante do mundo mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com pior nível de aprendizado na educação básica. Em contrapartida, além das obras que já devem impactar o orçamento deste ano, o governo calcula aumentar em 2 bilhões e 200 milhões de reais o orçamento do Ministério da Defesa em 2021. Um orçamento que pode chegar, no total, a 110 bilhões de reais, de acordo com um documento elaborado pelo próprio Ministério da Economia. Afinal, há como fazer obras, manter os recursos para setores essenciais, aumentar o dinheiro das Forças Armadas e ainda reforçar o Bolsa Família, como quer o governo? Isso é possível sem furar o teto de gastos, porque furar o teto pode ter um efeito prolongado e danoso sobre a economia brasileira? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Depois de um bom tempo, estamos nós dois aqui, eu, Carolina Moran, e o Roberto Maltic, os dois ainda em home office. E nesse episódio a gente conversa com o repórter Manuel Ventura, da sucursal de Brasília, e com o economista Marcos Mendes, pesquisador associado do INSPER e um dos idealizadores da fórmula que estabeleceu o teto de gastos da União. Fique com a gente. Manuel Ventura, há um temor do ministro da Economia, Paulo Guedes, no sentido de evitar que o teto de gastos seja furado em 2021 para atender demandas que o próprio governo, os colegas dele de governo apresentam. Quais são as pressões efetivas que existem nesse momento sobre o orçamento do ano que vem que despertam essa preocupação no ministro Paulo Guedes? Chico e Carol, o principal compromisso do governo para o ano que vem é o Renda Brasil. O governo quer ampliar, turbinar um programa social, criar o seu próprio programa social em substituição ao Bolsa Família e deixar ele maior do que o Bolsa Família, e para isso vai aumentar os gastos. Então, o principal compromisso do governo em questão de gasto para 2021 é o Renda Brasil, mas o governo também quer ampliar os gastos com investimentos, com obras, e esse é um desejo principalmente dos ministros Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, e o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura. Esses são os dois ministros que estão pedindo mais recursos para obras, porque são justamente os dois ministérios que mais trabalham diretamente com ações de construção de estradas, asfaltamento, recursos hídricos para o Nordeste, por exemplo, no caso do MDR, do Ministério de Rogério Marinho. Agora, Manuel, a gente já está em agosto. O governo vem falando sobre esses projetos já há algum tempo, né? De criação do Renda Brasil, investimento em algumas obras. Já tem algum detalhamento? A gente já consegue explicar um pouco desses projetos ou está tudo ainda no campo das ideias? Então, o governo está começando a desenhar esses projetos de fato, e a ideia é atrelar uma discussão do Renda Brasil, a discussão sobre esse aumento de investimentos, a uma discussão sobre uma reforma fiscal, uma mudança na forma como o orçamento federal é feito a partir do ano que vem, para conseguir, ao mesmo tempo, ampliar os gastos com programas sociais, ampliar os gastos com investimentos e não ferir o teto de gastos.
e isso a partir de 2021. O governo promete mandar essas propostas agora, nas próximas semanas, nos próximos dias, para dar tempo do Congresso aprovar tudo isso nos próximos meses, até porque o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está cobrando uma proposta do governo de melhorar a gestão fiscal, uma proposta do governo para melhorar os gastos públicos. Que se faça logo essa parte para que depois o governo tenha noção de qual é o espaço que ele tem para criar um programa desse ou para conseguir recursos, como quer o ministro Tarcísio, mas o ministro Rogério Marinho, para investimentos e mais. Também reduzir o déficit primário. Nós esquecemos que a partir do ano que vem nós voltamos com um déficit primário grande, apesar da taxa justa baixa, e esse déficit primário vai sempre pressionando uma dívida pública que vai ser herdada num volume muito maior do que a que nós tínhamos em fevereiro desse ano. Agora, se não tem dinheiro, Manuel, para novas obras, já que o orçamento está estrangulado, apertado, que dinheiro é esse para obras? De onde é que ele vem? Nesse ano de 2020, o governo está encontrando alguma parte do orçamento que não foi executado. Tem alguns recursos que foram autorizados, mas os ministérios não gastaram, seja porque tem uma vinculação orçamentária muito grande, ou porque os ministérios são lentos, alguns ministérios são muito lentos e outros ministérios são mais rápidos. Então, a ideia do ministro Paulo Guedes, para não ferir o teto de gastos, é pegar uma parte dos recursos que estão nesses ministérios mais lentos, que não conseguiram gastar, cancelar esses recursos e entregar para o Rogério Marinho e para o Tarcísio de Freitas fazerem as tão solicitadas e pedidas obras. 5 bilhões é bem menos do que os 35 bilhões que o Rogério Marinho tinha solicitado, mas já consegue ali acalmar a esplanada dos ministérios, tentar acalmar o clima em torno dos gastos em 2020. E isso é importante destacar, quando você cancela uma dotação, quer dizer, cancela um recurso que já estava no orçamento para colocar um novo recurso, não há aumento de despesa na prática, o governo cumpre o teto de gastos com isso. Mas esse dinheiro especificamente sobre o qual a gente está falando tem que ser gasto até o fim do ano, né? Não alivia a situação para 2021. Não alivia a situação para 2021. O que esses ministros querem fazer é dar um gás nas obras que estão atrasadas, paradas, obras que já começaram a ser feitas, mas paralisaram. Seja porque o governo acabou o recurso, porque houve problema em contrato, ou porque não houve mais interesse no governo em continuar com a obra. Então, a ideia é que para que a obra seja entregue ainda em 2020, ou no máximo ali em 2021, o governo conseguir continuar com obras paradas. É um dinheiro que não deve ser para novas obras, novos investimentos, para uma porção de obras paradas que os ministérios identificaram, que eles querem continuar com essas execuções neste ano ainda. Segundo a Caixa Econômica Federal, já foram pagos 156 bilhões e 800 milhões de reais. Receberam esse auxílio emergencial 66 milhões e 200 mil pessoas. Dentre essas, 19 milhões e 200 mil são beneficiárias do Bolsa Família. Agora, se o governo gastou bilhões e bilhões e bilhões e continua gastando para garantir o auxílio emergencial, como é que essa conta fecha? Como é que você tem essas despesas enormes, exorbitantes, e ao mesmo tempo um dinheiro, digamos, empossado no orçamento do ano? É importante a gente dividir essa questão com base no próprio orçamento desse ano, que foi dividido. O orçamento desse ano, 2020, eles criaram uma coisa chamada orçamento de guerra. Quer dizer, eles separaram todo o orçamento de combate à pandemia num orçamento paralelo, que é um orçamento muito mais fácil de ser executado, um orçamento que vai direto para a dívida pública, que aumenta a dívida pública assim que ele é feito, mas ele tem uma execução muito mais simples e muito mais facilitada, porque o Congresso aprovou uma proposta para alterar a Constituição e permitir, nesse ano de 2020, executar um orçamento de guerra, um orçamento que o governo consegue ser muito mais fácil de gerir as contas, inclusive totalmente fora do teto de gastos. É por isso que o governo vai conseguir, nesse ano, aí, gastar, só com combate à pandemia, algo na casa de 500 bilhões de reais por enquanto. Só que o restante, o que é do orçamento tradicional do governo, não mudou. Isso não foi alterado. E é esse orçamento tradicional que é alvo de uma disputa hoje. Porque esse orçamento tradicional é onde podem ser executadas obras, é onde podem ser executados programas sociais de forma permanente. O auxílio emergencial, ele, pelo menos por enquanto, ele não é permanente. Como ele não é permanente, ele pode ir nesse orçamento de guerra, que o orçamento de guerra foi feito para ser um orçamento transitório, um orçamento para ser executado durante a crise. E é esse o argumento, inclusive, do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes disse que não pode colocar obras e não pode colocar investimentos no orçamento de guerra, porque esses são gastos permanentes, gastos de longo prazo e gastos que não estão diretamente ligados com o combate à pandemia. O auxílio emergencial,
O programa de manutenção de empregos, por exemplo, são programas ligados diretamente à pandemia, por isso são executados por esse orçamento de guerra, que é muito mais simples, muito mais fácil do governo executar. Agora, em relação a essas obras, se tem dinheiro para a obra nesse ano, essa mesma obra não necessariamente termina esse ano e vai precisar de mais dinheiro no ano que vem, e ela corre inclusive o risco de não ser concluída se não houver mais dinheiro no ano que vem. Como é que faz? Inclusive, quando começou essas discussões sobre o orçamento, o ministro Rogério Marinho queria fazer um truque, como alguns técnicos classificaram. Eles falaram que a ideia era que o governo empenhasse a obra tudo nesse ano. Quer dizer, empenhar é a primeira parte do processo orçamentário. É aquela parte que o governo diz assim, pode executar a obra que eu vou pagar. A ideia era empenhar esse ano, mas ir pagando ao longo dos próximos anos. É uma maneira ali de você não ferir o teto de gastos nos próximos anos, quer dizer, burlar o teto de gastos nos próximos anos e garantir a execução das obras. A ideia agora que continua existindo dentro desses ministérios é continuar empenhando o dinheiro, todo o dinheiro em 2020, mas só pagar nos próximos anos. Você facilita a obra agora em 2020, mas paga nos próximos anos. São manobras orçamentárias ali que os técnicos podem fazer para garantir que o dinheiro saia de fato dos cofres públicos e chegue na obra. Porque executar uma obra não é simples. Executar uma obra não começa, o dinheiro foi liberado hoje, a obra não começa amanhã, existe todo um processo. E é isso que faz o teto de gastos, coloca para o governo a decisão de onde colocar o dinheiro. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Manuel, qual é o bastidor político dessa discussão? Porque o governo tenta aparentar que está todo mundo afinado, mas todo mundo sabe que o ministro Paulo Guedes sempre foi contra a elevação de gastos públicos, ele é a favor de investimento privado, a favor de privatizações, um projeto que perdeu força dentro do governo, né? Como é que está essa queda de braço aí no bastidor? Olha, eles estão todos olhando para 2022. O governo está olhando para 2022 já tem algum tempo e toda essa discussão tem como pano de fundo a eventual campanha para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse contexto de discussão, o ministro ali da área que pede mais gastos públicos, eles dizem que é fundamental que o presidente tenha uma carteira de obras, consiga fazer inaugurações toda semana, consiga levar essas obras para apresentar aos seus eleitores. Olha só, finalmente, né? Até que enfim essa obra vai ser inaugurada. A gente está falando do Porto Futuro aqui na capital, na Doca. Olha só, 34 milhões de reais foram investidos nessa obra que começou em 2018, né? E aí, como vocês estão vendo, uma obra que é do governo federal. A partir das 10h30 vai ter a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Só que do lado do ministro Paulo Guedes, ele diz que, na verdade, o aumento de gastos nesse momento vai fazer piorar a situação das contas públicas e diminuir, assim, piorar a economia de modo geral. O ministro Paulo Guedes fala que é preciso fomentar o investimento privado. E aí essa discussão ainda continua, porque alguns ministros não foram ainda convencidos de que é necessário segurar os gastos públicos para melhorar a situação fiscal do país. O ministro Paulo Guedes, apesar de ter tentado ainda segurar, ainda vai liberar 5 bilhões de reais, por exemplo. Quer dizer, nos bastidores, a disputa pode ter dado uma esfriada com as declarações públicas que o ministro Paulo Guedes fez, que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo, mas elas continuam. Manuel Ventura, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Valeu, Manuel. Muito obrigado. Um abraço e bom trabalho. Muito obrigado. Até a próxima. Professor Marcos Mendes, o que é o mecanismo do teto de gastos e qual a importância de que ele seja mantido para a economia? Foi uma medida criada para controlar o crescimento do gasto público, para evitar que a dívida pública do Brasil cresça excessivamente e para evitar também que você tenha que aumentar impostos sobre a população. Desde que o teto de gastos foi criado, foi possível reduzir a taxa de juros da economia, aumentou a confiança das pessoas, dos poupadores, na estabilidade da economia, e isso foi benéfico para o início de recuperação da economia antes da pandemia. Quando veio a pandemia, o teto de gastos ele já tinha um dispositivo que permitia
fazer gastos extraordinários e não computar dentro daquele limite do teto, de forma que a gente está podendo enfrentar a pandemia com os gastos emergenciais necessários, já superiores a 500 bilhões de reais, sem que o teto de gastos seja um impedimento para esse atendimento das necessidades emergenciais. E aí, como é que o senhor avalia esse esforço tremendo, essa ginástica orçamentária que o governo se propõe a fazer, tanto no orçamento desse ano, 2020, com reflexo no orçamento de 2021, para fazer obra de infraestrutura mesmo sem ter dinheiro disponível? Tem como direcionar 5 bilhões de reais para essas obras sem furar o teto, pensando, por exemplo, no estímulo da economia? É muito comum as pessoas dizerem que é preciso o governo gastar mais para estimular a economia. Quando as pessoas falam isso, né, o governo vai gastar mais, vai gerar renda, a pessoa que recebe o que o governo pagou vai também no comércio comprar e a economia vai girar, né? Quando a gente fala isso, a gente está olhando só um lado dos fatos, né? O governo vai ter que pagar essa conta. Na hora que ele tiver que pagar essa conta, ele vai fazer isso de duas formas. Ou ele vai aumentar impostos, ou ele vai se endividar mais. Vamos olhar o lado de aumentar impostos. Se a gente tivesse numa situação de um país com uma carga tributária baixa e com um sistema tributário de boa qualidade, que não criasse distorções que atrapalhem o crescimento da economia, a gente poderia financiar isso com alguma tranquilidade. Só que no Brasil, a nossa carga tributária já é muito alta e o nosso sistema tributário já cria muita distorção para a economia. Você aumentar impostos para pagar essa conta vai gerar um efeito negativo no crescimento da economia, provavelmente maior do que o estímulo que você deu gastando mais. A mesma coisa acontece se você for financiar a dívida pública. Nos países que têm uma dívida baixinha, não tem problema, você pode aumentar um pouco a dívida e financiar essa expansão do gasto para estimular a economia. Só que no Brasil, a gente já está com uma dívida muito alta, a nossa dívida já é disparada maior entre os países emergentes, e apesar dos juros estarem baixos no mundo, nós ainda pagamos um juro relativamente alto para rolar a dívida pública brasileira. Os títulos de longo prazo hoje estão custando 7% ao ano, acima da inflação. Então, isso também, se você carrega demais, aumenta ainda mais a dívida pública, os juros da economia vão aumentar e isso vai diminuir o investimento público e vai gerar uma contração na economia. Então, não basta a gente olhar para um lado e dizer vamos gastar mais para recuperar a economia. Tem efeitos negativos pelo outro lado que já se comprovaram várias vezes na economia brasileira. A última tentativa de estimular a economia pela expansão do gasto e pelo gasto em investimento público foi feito no governo Dilma, que resultou numa tremenda recessão em 2014. Então a gente, de certa forma, está tentando voltar para uma fórmula que deu errado. Em relação ao primeiro trimestre de 2015, o consumo do governo subiu 0,7%. Agora, o consumo das famílias caiu 2,1%. Os investimentos que os empresários fazem em suas indústrias caíram 8,1%. Agora, respondendo especificamente a sua questão, tem espaço para 5 bilhões, 10 bilhões a mais de investimentos? Isso depende das prioridades nacionais. A gente tem que discutir as prioridades. A prioridade vai ser fazer mais investimento ou manter uma despesa mais alta em saúde para lidar com os rescaldos da pandemia, com os problemas, com a gestão que você vai ter que fazer desses leitos adicionais de UTI que você colocou. Tudo é escolha, a gente tem que escolher qual é a prioridade nacional. É fazer obras, né? Essas obras serão bem executadas. No passado recente, que a gente viu aqui, a expansão de obras resultou em um monte de obra inacabada, e um monte de obra que foi mal feita, que não deu certo e que não agregou nada à capacidade de crescimento da economia do Brasil. Nada garante que a gente não vá trilhar esse caminho outra vez. E aí, doutor Marcos, falando a respeito das prioridades, das escolhas que o senhor já mencionou, faz sentido pensar, olhando para o orçamento de 2021, com esse aperto todo e essa pressão sobre a dívida que o senhor inclusive já mencionou, ampliar recursos para as Forças Armadas e com isso reduzir despesas com educação na ordem de 13% ou de saúde na ordem de 5%, como revela esse primeiro documento que já circula a respeito dos planos do orçamento do ano que vem? Olha, eu não conheço essa nova versão do orçamento. Eu estou aguardando o orçamento oficial, que vai ser provavelmente divulgado no dia 31 de agosto.
mais uma vez, tudo é questão de prioridade. Não me parece prioritário, por exemplo, você fazer uma expansão no orçamento de investimento das Forças Armadas, porque não me consta que o Brasil tenha uma guerra iminente a ser travada. Por outro lado, há uma série de despesas que estão correndo o risco de aumentar por conta de decisões do Congresso. Por exemplo, o Congresso aprovou um aumento do benefício de prestação continuada, que foi vetado pelo presidente da República. Se esse veto cair, serão 20 bilhões a mais que você vai precisar acomodar dentro do orçamento. E, mais uma vez, é um aumento do benefício de prestação continuada, que a princípio é para a população mais pobre, mas é um aumento que está distorcendo esse programa, está dando acesso a esse programa às pessoas que não são não são necessariamente as mais pobres do Brasil. Então, você está distorcendo um programa. Tem também o veto à desoneração da folha de pagamentos. Se esse veto cair, são 10 bilhões a menos no orçamento do ano que vem. Então, há uma série de informações, de decisões que precisam ser tomadas nos próximos dias, que vão determinar o maior ou menor espaço do orçamento. Para que a gente tenha o melhor resultado possível, o ideal é que haja um entendimento entre executivo e legislativo para que se compreenda qual é a restrição, qual é o momento grave que a gente está vivendo. A dívida pública está indo para 100% do PIB. Nós estamos com a economia melhorando um pouco, mas ainda em profunda recessão, com sérias dúvidas quanto ao nosso potencial de crescimento nos próximos anos. Então, é um momento de tentar coordenar o debate entre legislativo e executivo para tentar encontrar o maior espaço possível. Por exemplo, recentemente foi aprovada uma PEC que tornou, chamado orçamento impositivo, tornou obrigatória a execução de emendas parlamentares em um volume muito grande, que hoje está na faixa de 15 bilhões de reais. Essas emendas parlamentares, na maioria das vezes, são muito ineficazes, são investimentos pulverizados nos municípios, muitas obras ficam pelo meio do caminho, muitas obras são feitas no município sem o prefeito demandar aquela obra, constrói um hospital no município, o prefeito depois não tem dinheiro para fazer a manutenção. Então, um acordo político que visasse redirecionar parte dessas emendas para investimentos em obras para as quais os projetos já estão prontos, já estão maduros, talvez seja uma decisão, um acordo político que seja positivo para todo mundo, né? Mas para isso precisa conversar, precisa ter coordenação política, precisa ter acordo político em torno do orçamento. O orçamento em todo lugar do mundo é decidir prioridades. As demandas são sempre muito maiores do que o dinheiro disponível. Isso não é um caso específico do Brasil, isso acontece em todo lugar do mundo. Professor, o governo tem dado alguns sinais um pouco dúbios em relação à austeridade, à responsabilidade fiscal, né? O ministro Paulo Guedes diz que o teto vai ser respeitado, mas o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, já deu declarações dizendo que essa discussão sobre teto é normal, que não tem problema nenhum em discutir teto de gastos. Então a ideia de furar teto existe, o pessoal debate, qual o problema? Qual a importância dessa sinalização do governo de austeridade fiscal e o impacto dessa dúvida que fica aí no mercado? Olha, você falou uma palavra muito importante, a palavra austeridade. Não existe austeridade fiscal no Brasil, nem existe possibilidade de fazer austeridade fiscal no Brasil. Vou te explicar por quê. Qual é o conceito de austeridade fiscal? Austeridade fiscal é aumentar imposto e cortar despesas para controlar a dívida pública. Se você olha o que aconteceu nos últimos 15 anos no Brasil, em vez de aumentar impostos, nós cortamos impostos. A carga tributária caiu 2 pontos do PIB, aproximadamente 1,5 ponto do PIB. Quando você olha a despesa, em vez de cortar a despesa, nós aumentamos a despesa em 3,5 pontos do PIB. Em vez de controlar e reduzir a dívida pública disparou de 2013 até 2015, 20 pontos percentuais do PIB. Então, não existe austeridade e não existe possibilidade de fazer austeridade, porque todas as despesas no Brasil, 90% das despesas do orçamento federal, são obrigatórias e boa parte delas cresce acima da inflação, ou puxada pelo salário mínimo, que é corrigido acima da inflação, ou puxada por algum outro tipo de reajuste, ou são os funcionários públicos que conseguem reajustes reais acima da inflação. Então, não existe possibilidade de fazer austeridade fiscal no Brasil. O que se tenta fazer
digamos assim, usando uma imagem popular, segurar a despesa pelo rabo, para ela não crescer mais rápido, né? Para ela desacelerar, né? E daí a importância das reformas. Você fazer reformas para conter o ritmo do crescimento da despesa, que é a reforma da Previdência. A despesa da Previdência crescia 5%, 7% acima da inflação. Com a reforma, ela vai continuar crescendo acima da inflação, só que 2%. Não vai demorar muito, a gente vai ter que discutir outra reforma da Previdência. A gente tem que discutir o alto custo da folha de pagamento do Estado, a gente tem que discutir os programas sociais que são mal desenhados, tem que discutir uma série de benefícios fiscais que são dados para grandes empresas, para grandes grupos, que não tem reflexo positivo na criação de emprego, na geração de crescimento econômico e tem um peso fiscal muito grande. Então, é uma série de reformas que precisam ser discutidas. Você tem que discutir a reforma tributária, que ela trava o crescimento da economia e distribui de forma não equitativa o ônus fiscal. Tem muita gente pagando muito imposto e muita gente pagando pouco imposto. Então, é uma série de reformas que você tem que fazer que demandam tempo, tá? E nós não temos tempo, porque o orçamento está aí em cima, a pressão sobre o teto de gasto está grande. Então, o que você tem que fazer? Tem que usar medidas de curto prazo que viabilizem uma ponte de 2, 3 anos de gasto crescendo mais devagar, para dar tempo de você tramitar outras reformas. A reforma administrativa é essencial para conter o crescimento dos gastos públicos. E a proposta já está pronta há meses. Integrantes da equipe econômica acham que agora, depois de toda essa discussão, o texto pode ser encaminhado ao Congresso nas próximas semanas. Então, são chamados gatilhos do teto de gasto. A PEC do teto de gasto tem lá uma série de medidas que devem ser tomadas quando estiver próximo de não ser possível cumprir o teto de gastos. Então, isso não reajuste de servidor público, não fazer concurso público, não aumentar a despesa obrigatória, não reajustar despesas obrigatórias acima da inflação. Tem uma série de medidas que já estão na legislação e que precisam ser cumpridas. Você acionando essas medidas, você consegue fazer uma transição até 2022, 2023, e é o tempo que você tem para ir fazendo uma reforma administrativa, fazendo uma reforma tributária, fazendo uma reforma, criando esse Renda Brasil que vai melhorar a política social. Então, é um tempo que você ganha para fazer as reformas necessárias para que o Estado caiba dentro do orçamento que o brasileiro tem condições de pagar através de seus impostos. Marcos Mendes, um dos idealizadores do Teto de Gastos, pesquisador associado do INSPER. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e um ótimo trabalho. Obrigada, professor. Um abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom trabalho para você. Esse é o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível a todos os assinantes, não apenas para os assinantes do Globo. A edição desse episódio é do Nicolas Witzel. Tchau! Até mais!